produzir alguma coisa ou não, os seus custos mensais vão ser de R$10.000, ok? Muito bom. Então, independente da quantidade produzida, o custo se mantém constante, não é isso? Então, o custo fixo, ele é constante, é o K, ok? Muito bem. Então, a ideia é que este custo fixo, constante K, ele, na realidade, vai compor o que nós chamamos de quadro de custeio da organização. Agora, existe um outro custo, né, que nós chamamos aqui, por exemplo, de CV, custo variável. Então, olha lá, CV é custo variável. CV é custo variável. Ok? Mas saiu ruim aqui. Deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. Custo variável. Vamos apagar aqui. Então, custo variável. Muito bom. Ok? Custo variável, tá o cara aí. Legal. O custo variável, ele sofre uma variação em função da quantidade produzida. Então, matéria-prima, por exemplo, em tese, quanto você mais produz, mais você consome matéria-prima. Correto? Muito bom. Agora, você tem, né, o que nós chamamos aqui de custo total. O que é o custo total? O custo total, o CT, é igual ao custo variável mais o custo fixo. Ok? Então, o custo total, até utilizando ali o mesmo coeficiente angular da reta, não é isso? O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Ok? Muito bem. Obviamente, quando o custo variável é zero, você vai observar que o custo total é igual ao custo fixo. Ok? Muito bem. Agora você observa o seguinte, né? Existe a possibilidade de você também ter a sua receita, não é isso? Então, se você é um gestor, você, além dos seus custos, você precisa faturar, não é isso? Então, pois bem, então eu vou traçar um outro elemento aqui que se chama a receita total da organização, ok? Então, RT é igual a receita total. Muito bem. Imagine o seguinte, né? A partir do momento em que você encontra esse ponto, ou seja, o ponto de encontro entre o custo total e a receita total, aqui você tem o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Não é isso? Esse ponto de equilíbrio, abaixo do ponto de equilíbrio você tem prejuízo, acima do ponto de equilíbrio você tem lucro. Ok? Muito bom. Você observa que a partir desse ponto a receita é maior do que o custo total. Então você está tendo lucro. Ok? Mas por que a gente está traduzindo isso aqui para você? Observa. A partir do momento que você aumenta os seus custos fixos, automaticamente o que vai aumentar na sua curva de custos? Vai aumentar também o custo total. Se você tem um aumento substancial do custo fixo, automaticamente você vai aumentar os seus custos totais. Não é isso? Significa que você vai ter que ter o quê? Um ponto de equilíbrio, provavelmente mais acima. Né? Então, se eu tenho ponto de equilíbrio 1 aqui, provavelmente eu vou ter o ponto de equilíbrio 2 aqui em cima. Por quê? Porque os seus custos fixos, por exemplo, eles vão subir. Então, eu tenho um custo fixo 2 aqui. Se o seu custo fixo sobe, o seu ponto de equilíbrio vai subir. Significa que você automaticamente vai ter que ter uma receita maior. Então, observa a importância dos custos fixos nessa circunstância. Ok? Muito bem. Continuando a nossa análise, você vai imaginar o seguinte. Bom, então qual a relação, então, da ideia de escala? Muito bem.
você já sabe que os custos fixos impactam substancialmente. Então, vamos observar que você, em um determinado exemplo, né, o seu custo fixo seja, por exemplo, 100, ok? Mensalmente. Vou te dar um exemplo, assim, para você entender isso objetivamente. Então, imagina que o seu custo fixo é 100, ok? Muito bem, seu custo fixo é 100. E você vai produzir uma quantidade de unidades do seu produto de 100, ok? Muito bom. É lógico que para que você avalie o custeio unitário do seu produto, ou seja, qual é o custo unitário do seu produto? O custo unitário do seu produto, ele vai ter que agregar o que nós chamamos de custo fixo unitário mais o custo variável unitário. Não é isso? Neste caso em questão, se o seu custo fixo é 100 e você produz uma quantidade Q de 100, né, teoricamente, o que vai ser atribuído ao custo do seu produto unitário vai ser o quê? Vamos botar assim, R$1, não é isso? Uma unidade monetária específica do seu produto. Então, vamos colocar aqui R$1, ok? Uma unidade monetária. Então, significa que o seu custo fixo unitário é R$1, ok? Está aqui, ó, seu custo fixo unitário é R$1. Agora, numa outra circunstância, imagina que você agora associa o seguinte, com o mesmo custo fixo de 100, você produz uma quantidade que, por exemplo, de quanto? Vamos produzir uma quantidade maior agora. Vamos produzir uma quantidade de 200. Significa dizer o quê? Seu custo fixo é 100 e a sua quantidade produzida é 200. Automaticamente, qual é a observação em termos de rateio em relação ao custo fixo e à quantidade? Qual vai ser o valor do seu custo fixo unitário neste momento? Neste momento, o seu custo fixo unitário vai ser o quê? 100 dividido por 200. Né? Então, você vai ter aqui o quê? Um valor de 0,5 em relação a um valor de 1. Significa dizer que, em tese, quanto mais você produz, você vai ratear isso em relação aos custos fixos, o que significa dizer que o seu custo fixo unitário agora é de quanto? Seu custo fixo unitário agora é de 0,5. Significa dizer que você tem escala em relação a outra empresa. Então, supondo que você tem, né, a empresa A, o caso A, e aqui a empresa o quê? B, o caso B. Não é isso? Então, você observa que o caso B, você tem um custo variável, um custo fixo unitário de 0,5. E a empresa A, um custo fixo unitário de 1. Significa que a empresa B possui maior escala do que A, ou seja, B, a priori, possui maior escala do que a empresa A. Isso significa dizer que a empresa B, ela tem um potencial de barrar novos entrantes, comparativamente ao conceito da empresa A. Ok? Então, essa é a ideia bastante objetiva do conceito de escala. Ok, pessoal? É uma coisa muito simples, vale a pena, eventualmente, a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso. Pois bem, então, voltando à nossa aula, voltando aos nossos quadros, a ideia de economia de escala é uma ideia bastante objetiva, não é isso? Então,
segundo o modelo do Porter, a ideia é que quando você está analisando o seu ambiente competitivo, a barragem desses entrantes, ou seja, essas barreiras, ou seja, como você vai barrar esse pessoal? Uma das características, né, que você pode observar é a economia de escala. Então, para você barrar esse pessoal, você precisa de economia de escala. Esse é um dos elementos da análise, ok? Então, essa é a ideia de economia de escala. Tranquilo? Muito bom. Então, além da economia de escala, o Porter elenca outros elementos, ok? Por exemplo, né, esse aqui é bastante objetivo. Nós estamos falando aqui em requisitos de capital. Né? Então, a ideia de requisitos de capital significa o quê? Significa ter capital, aporte em capital, capital inicial. Não é isso? Então, para que um novo entrante ingresse no setor, na indústria, ele precisa dispor de capital e recursos. Né? Isso é óbvio. Existem indústrias em que você facilmente entra. Né? Você não precisa de muito aporte de capital. Imagina, por exemplo, que você recebeu o seu fundo de garantia, 50 mil reais, por exemplo, e eventualmente você entra aí no mercado, né, de vender cachorro-quente ou de fazer, né, um lanche e tal. É possível abrir um bar, uma mercearia, né, entrar de sociedade em alguma coisa, é possível. Né? Agora, é muito difícil, por exemplo, nós, né, trabalhadores, né, de uma maneira geral, você olha, agora eu vou entrar no mercado do petróleo, né, na indústria do petróleo, né, eu vou, né, investir, né, $1 bilhão, né, quer dizer, isso é praticamente inviável para uma pessoa física. Né? Então a ideia é que recursos de capital ou requisitos de capital são barreiras de entrada de uma determinada indústria, né, o que é óbvio. Né? Algumas indústrias, alguns segmentos, você tem uma barreira menor de entrada, assim como em outras você tem barreiras maiores. Né? E requisitos de capital, né, é uma barreira substancial na análise do mercado. Ok? Então, requisito de capital é uma barreira de entrada a novos entrantes. Ok? Muito bem. O outro aspecto a ser discutido é o que nós chamamos de diferenciação do produto. Ok? O que é diferenciação do produto? As organizações normalmente diferenciam o seu produto para que esse produto seja o quê? Único e exclusivo. E que, obviamente, o cliente vai valorizar mais. Justamente fugindo da categorização de commodities. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é que quanto mais diferenciado o produto, né, teoricamente, mais difícil é a cópia. Né? É um design, uma tecnologia, uma performance superior.